Bem-vindo a mais um episódio do podcast O Guia Financeiro. Hoje nós vamos falar um pouco sobre sucessão patrimonial e planejamento sucessório. Ao meu lado aqui estamos com o Alexandre. E aí, Alexandre, tudo bem? Bom dia. Fala, João, bom dia. Boa tarde para o que o pessoal estiver nos acompanhando. Mais um episódio aí que a gente vai falar sobre as ferramentas que a gente tem dentro do mercado financeiro, né? Hoje Seja bem-vindo, Vitor, com um especialista aí. Obrigado. No segmento de proteção patrimonial, sucessão patrimonial. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, que é um dos pilares do planejamento financeiro. Então, que é um pilar extremamente importante, inclusive, né? Muitas vezes, igual no último episódio que nós gravamos, nós falamos sobre alocação, um pouquinho de fechamento de semestre, né? Como é que os ativos se comportaram dentro de mercado financeiro. Mas hoje um tema um pouquinho diferente, que faz parte aí do planejamento, faz parte do nosso trabalho indiretamente, mas é algo que foge um pouco tecnicamente da nossa alçada. Então hoje vamos aproveitar aqui um momento com o Vitor para a gente editar aí um material de qualidade, né, para o pessoal que nos acompanha e muitas vezes tirar dúvidas que eventualmente os investidores eles têm, né, que muitas vezes, né, João, a gente está acostumado a sentar na frente do cliente, cara, ele não começou esse planejamento, que é um planejamento de médio e longo prazo, né? Tanto para aquele cara que está em fase de crescimento, né, de acumulação patrimonial, como para aquele cara que já acumulou. Perfeito. Então é um pilar extremamente importante para a gente trocar uma ideia hoje. É uma jornada, né? A gente falou ali no último podcast sobre a construção patrimonial e aqui hoje nós vamos falar como manter o legado, né? E aí eu quero apresentar o Vitor Negrão. Cara, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado. Satisfação estar aqui com vocês, a audiência de vocês. Espero verdadeiramente contribuir. Esse assunto é um assunto que está em alta, né? Acho que nunca se falou tanto de holding ou de planejamento como nos últimos anos. E esse espaço que vocês trazem hoje, essa oportunidade, a internet, nos traz a possibilidade de fazer esse conteúdo chegar a mais famílias. Então, estou ansioso, acho que eu vou conseguir colaborar um pouquinho aqui e atingir as expectativas. Maravilha. Vitor, cara, vamos começar do mais básico. Para quem está começando a entender, igual o Xandão falou ali, existe o processo da pessoa entender que ela precisa começar a fazer esse planejamento, construir a sua holding. Então hoje, para quem está começando a entender esse cenário, como que você define o que é uma holding, como começa a se organizar, quais são os primeiros passos dentro desse processo? Maravilha, ótimo. Eu tento, vocês vão perceber aqui ao longo da nossa conversa, eu tento falar muito a linguagem da família, né? Então, quem está ouvindo a gente, no final das contas, quem vai fazer uma holding são as pessoas. E o primeiro tabu que a gente tem que quebrar aqui hoje é que a holding ela não é só para bilionário ou para milionários, né? Então, a holding hoje ela é uma ferramenta que ela está acessível para as pessoas, para as famílias normais. E a ideia é pessoas que construíram patrimônio ao longo da vida e querem proteger e organizar esse patrimônio. Essa é a lógica. Então, se a gente começa hoje entendendo isso, acho que a nossa audiência já tem muito mais claro. Opa, de repente esse assunto é para mim mesmo, não é só para os ricaços, não é só para aqueles multimilionários. Então, esse é um tabu que a gente quebra logo de cara. O segundo ponto, acho que eu consigo trazer aqui também, é que essa é uma forma interessante de enxergar, é que, veja, de acordo com o nosso cenário atual, regras do Brasil, legislação brasileira, existe a chance da sua próxima geração vir a perder cerca de 20, 30, até 40% de tudo que essa pessoa construiu, simplesmente com burocracia, terceiros interessados e impostos. Então, muito mais do que uma estratégia, talvez, de planejamento sucessório, eu gosto de falar que também é uma estratégia de proteção de patrimônio. Do que adianta, né, o investidor gastar a vida inteira ali construindo um império e aí na virada de geração os filhos, os herdeiros, às vezes até a esposa que ficou, perde lá 30% de tudo com burocracia. Então é seguro falar que hoje você vai ensinar como economizar 30% na sucessão patrimonial. Com certeza, isso daí é um resultado, né, do planejamento e eu consigo deixar muito claro no episódio de hoje isso. Pô, maravilha. Então, qual que é o primeiro passo para quem está construindo isso?
cheguei hoje, procurei o Vitor aqui através do Alexandre. Qual que é o primeiro passo que eu devo entender para a gente começar essa estruturação? Maravilha. Então, eu acho que o primeiro passo é entender, como eu falei, que a holding ela é uma ferramenta de proteção patrimonial. Às vezes, e aí naturalmente, vocês comentaram sobre isso e eu até deixei falar dessa forma para que a gente pudesse abordar o assunto. Muito não é só a questão sucessória que vai definir se vai ser feita uma holding ou não. Porque talvez o principal ponto não seja fazer a sucessão, mas a sucessão ela acaba sendo uma consequência daquele planejamento patrimonial. Assim como a economia em tributos. Nós vamos falar aqui hoje que fazer uma holding pode gerar uma economia gigantesca, sobretudo naquele imposto da doação ou no imposto do inventário, o conhecido imposto da herança, né? Então gera um impacto tributário muito grande. As famílias economizam, mas não é um planejamento tributário. Né? Não é esse o principal foco, essa é uma consequência daquela proteção de patrimônio. Então, o primeiro ponto é entender assim, faz sentido para mim fazer uma holding? Né? E como que a família vai olhar isso? Eu tenho herdeiros, eu tenho pessoas já de uma próxima geração, eu tenho pessoas que ficariam aqui na minha falta, pode até ser uma esposa ou um marido, né? Então vale a pena olhar isso. Sim, eu tenho. Eu tenho patrimônio, eu construí patrimônio ao longo da minha vida, né? Então o que seria isso? Pode ser investimentos, patrimônio, né, financeiro, dinheiro guardado, dinheiro aplicado, pode ser imóveis que foram comprados ao longo da vida também, e pode ser até mesmo empresas, participações societárias. Né? Sim, eu tenho. E terceira pergunta que essas pessoas podem se fazer, poxa, eu trabalhei duro para isso, foi difícil, né? Ou isso veio de mão beijada? Eu tenho certeza que veio com muito suor. E você gostaria de tentar proteger de alguma forma isso para as pessoas que você ama? Se a resposta foi sim para a maioria dessas, poxa, essa pessoa ela é uma grande candidata a pelo menos olhar e entender um pouco mais sobre o assunto. Nossa, maravilha. São 3 perguntas simples de se fazer, né, e de refletir, e que vai te dar um grande passo, né, na sua organização, no planejamento financeiro. E aí, quando a gente... Vamos lá, eu disse sim para as 3 perguntas. E qual é o próximo passo? Para onde que a gente começa a caminhar? O que eu tenho que organizar? Igual você falou, eu tenho um patrimônio diversificado. Então eu tenho imóveis, eu tenho um patrimônio financeiro, tenho até eventualmente, por causa da diversificação de Brasil, né? Uma possível offshore lá fora. Mas, igual você falou, não está organizado para isso. Então, já disse sim para as 3 perguntas, tenho esse patrimônio, qual que é o segundo passo? Legal, aí é entender as particularidades da família, né? Eu costumo dizer que holding ela é um serviço sob medida, é um serviço de alfaiataria, né? Então não existe holding igual para todo mundo, né? Não é alguma coisa que está na tabela, você vai lá e replica, vai muito de acordo com a necessidade daquela família. Então é entender o que motiva essa pessoa a fazer proteção do seu patrimônio. Exemplo 1 que a gente dá aqui. Imagina que nós estamos falando com um profissional liberal, né? Nós atendemos muito profissionais da saúde, né? Isso, muitos médicos. Isso, imagina um cirurgião, né? Um cirurgião plástico, por que não? E ele, naturalmente, essa atividade de trabalho dele, essa atividade profissional, ela está atrelada a alguns riscos. Né? Isso é natural. Então pode ser que algum dia um paciente venha a ter uma complicação e venha até a perder a vida. Não significa que foi decorrente da atividade dele, mas do próprio risco do negócio. Se o patrimônio desse profissional está totalmente alocado no seu próprio CPF, ele está sujeito a satisfazer uma indenização. Que a família se sentiu lesada, por algum motivo entrou na justiça e ganhou uma indenização milionária, por que não? Né? Então, o que vai servir para satisfazer essa indenização? O patrimônio dele. Então, a holding ela entra como uma estratégia de proteção patrimonial, que é totalmente legítima, é legal, a defesa de patrimônio é legal, não tem nada de errado em fazer isso. Então, para aquele profissional, para aquela família, fez sentido fazer uma holding pensando na proteção de patrimônio. Para outras famílias, como algumas que nós já atendemos, às vezes eles não estão preocupados com proteção de patrimônio, mas eles estão preocupados com um filho,
que têm uma característica especial. Então eu já atendi famílias em que, dentre os filhos, um deles era incapaz. Ele tinha uma deficiência, uma questão mental lá, uma patologia, e a grande preocupação daqueles pais era que os rendimentos dos aluguéis que eles tinham na família fossem direcionados para pagar o tratamento, os cuidadores dessa pessoa. Você vê, não tem nada a ver com dinheiro, com imposto, né? Mas tinha Mas com a ver cuidado com de quem fica. Exatamente. Então, assim, acho que o próximo passo, respondendo a sua pergunta, é entender o que motiva, né, a fazer essa hold. De repente, vai ser simplesmente pelo caso de evitar também burocracia. O terceiro exemplo que a gente está aqui para finalizar esse caso é: já vivenciei um inventário na minha família. Eu vi que aquele inventário demorou anos para finalizar, gerou briga, barará. Então eu quero fazer com que os meus herdeiros não tenham que passar por um inventário na minha falta. Então eu vou lá e organizo todo o meu patrimônio para que isso flua de maneira natural e eles não tenham que passar por isso também. Então, são 3 exemplos de motivações diferentes. Para a gente ir no detalhe, Vitor, desse exemplo, foi bem interessante o exemplo que você deu dos cirurgiões, que a gente tem uma carteira com um público bastante voltado, né, para médicos. Mas mudando um pouquinho ali e indo para a prática, cara, qual a diferença, né, de uma pessoa, por exemplo, que tem todo o seu patrimônio na pessoa física, essa pessoa veio a faltar e, no caso, se essa pessoa tivesse estruturado antecipadamente uma holding, na veia e na prática, né, como é que funcionaria a diferença depois que essa pessoa se foi? Bom, acho que o primeiro impacto direto é a necessidade da abertura de um inventário, né? Então eu costumo colocar aqui o inventário como o grande vilão, né, da família brasileira hoje, porque esse profissional foi lá e construiu todo o patrimônio dele e deixou registrado no próprio CPF, seja a compra de vários imóveis, ou seja, os investimentos deles alocados todos no CPF. Dali, você, com a falta, é regra no Brasil, todo mundo vai passar por isso, então não é uma opção, né? Quem não se planejar, via de regra, vai ter que passar por um inventário. O inventário ele é um procedimento burocrático, ele envolve várias custas de cartório, envolve pagar despachantes, pagar advogados, pagar impostos. Então, nessa brincadeira aí, você acaba perdendo de 20% até 40% do patrimônio só com essa burocracia, a depender de cada caso. É uma burocracia e no momento sensível, né? É importante reforçar isso, né? Porque imagina, você ter que lidar com toda essa burocracia que você falou, sofrendo o luto, a falta de alguém, né? Exatamente. A pessoa, ela acabou, ela tá sofrendo ainda e ela tem que lidar com isso. Isso é muito triste. Eu já tive experiência prática em que as famílias, elas entram na nossa empresa, no nosso escritório, e elas saem pior do que elas entraram. Qual que é a satisfação pessoal de você fazer um trabalho, né, como fazer um inventário para alguém, em que a pessoa ela entra de um jeito e ela sai pior? Isso é muito... É triste até, por que não dizer. Com a holding, a nossa sensação é completamente diferente. A família ela entra e ela sai muito melhor. Você resolveu um problema dela. Até como propósito de negócio, isso é muito mais satisfatório também para nós. Com certeza, né? Acho que quando esbarrou no ponto ali da parte de impostos, né? Isso a gente sempre enfatiza, né? Por enquanto. Sim. Por enquanto, o imposto aqui no nosso estado vai até os 8%, né? Isso, quando você fala também de riscos de longo prazo, eu acho que é um fator de reflexão importante, de dilapidação patrimonial em termos de impostos, né? A gente até falou, né, João, fica até o convite pessoal rever ali o último episódio, onde nós falamos sobre esse problema fiscal, essa situação fiscal que a gente vivencia hoje, né? Uhum. Então, de fato, com os déficits que são gerados aí ao longo do tempo, o governo tem lá basicamente 3 caminhos para ele controlar essas contas públicas, né? Então, tem uma apresentação de fato ali de corte de gastos, que era algo que o mercado estava esperando nesse primeiro semestre, que de fato não veio, né? Pelo menos conforme esperado. Você tem o aumento de impostos, que é o que vem acontecendo, então isso vale essa reflexão sobre, poxa, como é que vai estar essa situação daqui 10, 15, 20 anos, né? E ao longo desse tempo, essa pessoa ela vai estar acumulando cada vez mais patrimônio. Então, acho que isso é uma reflexão importante em termos de, poxa, se eu posso me organizar antecipadamente,
Por que não? Não, isso faz muito sentido. E quando você fala de impostos, esse é um assunto que está em alta, né? E você mesmo disse, reforma tributária está acontecendo. A reforma tributária já trouxe hoje a possibilidade de alguns estados que não cobravam os 8%. Aqui no Mato Grosso, o estado cobra já o teto permitido, né? Mas alguns estados, como o estado de São Paulo, por exemplo, eles cobravam até 4% em 2024. E a reforma tributária já trouxe a possibilidade de aumentar isso até 8%. Então, os estados já estão começando a cobrar mais. Além disso, já tem projeto tramitando no Congresso Nacional para majorar o imposto da herança, que hoje permitido é até 8%. Tem projeto que possibilita levar isso ou para 20%, ou para 21%, ou até para 26%. Então, nós temos esses 3 cenários. Os especialistas e os estudiosos acreditam que nós não devemos chegar nem em 26 nem em 21, mas 20% é o que deve acontecer. E não é difícil de aprovar esse tipo de medida por alguns motivos. Primeiro, porque se a gente comparar com outros países, o imposto da herança no Brasil ele é relativamente baixo. Aqui na América do Sul mesmo, o Chile cobra 25%, né? Países desenvolvidos como Japão, Canadá, França, Inglaterra cobram 40%, 50%, 60%. Então o discurso, né, para o parlamento aprovar esse aumento é muito prático. Fora que nós vivemos hoje, sem nenhum tipo de viés político, num governo que é um governo que tende a fazer aumento de carga tributária, pelo próprio posicionamento que tem. E a reforma tributária, continuando nessa análise, ela traz novas figuras de tributos, como o IBS e o CBS. Esses tributos, eles vão fazer o quê? Eles vão tirar dos estados uma boa parte das receitas que eles tinham com ICMS e tudo mais. Então, existe a tendência dos estados a querer compensar a arrecadação por meio de outras coisas, como o imposto da herança, como o imposto da doação. Então, nós estamos falando de uma realidade que vai aumentar esse imposto. E aí, como o Alexandre, você mesmo comentou, a tendência é que o investidor ele aumente sempre o patrimônio dele. Então, hoje o patrimônio dele é 1 milhão, sei lá, daqui 10 anos ele vai querer que esse patrimônio seja 5. Então, nós temos 2 tipos de aumento. O aumento do patrimônio por si só e o aumento do imposto. Então, as chances da próxima geração ter que pagar muito para ter acesso a esse patrimônio é muito grande, né? Então, isso pode ser evitado, tem que ser combatido. Uma estratégia pode ser implementada agora. Além dos impostos, já que a gente entrou nessa parte de custos, né? Quais são os outros custos envolvidos na sucessão para quem ainda não tem um planejamento, uma estruturação sucessória? Depois a gente vai entrar quais são para quem tem, né? Mas para quem não tem, quais são as outras coisas que ele está exposto além do imposto? Legal. Custas judiciais, por exemplo. Então imagina que você tem que abrir um procedimento de inventário. Esse procedimento ele vai ser aberto na justiça, via de regra. Existe a opção de fazer de forma administrativa, mas se houver menor, se houver algum incapaz, se houver algum interessado, se houver litígio, isso vai para o judiciário. Hoje, um patrimônio relativamente pequeno já bate o teto das custas do nosso estado, que hoje é mais de 100 mil reais, 117 mil quebrados para um patrimônio relativamente pequeno. Ou seja, você tem custas judiciais grandes para rodar um processo de inventário. Depois, o outro custo com advogado. Via de regra, meus amigos que me perdoem, né? Mas via de regra existe uma recomendação para se cobrar 5%, pelo menos 5%, é o mínimo da tabela da OAB, sobre o valor do patrimônio. Então imagina, o quanto não custa um patrimônio de 1 milhão de reais, 5% já é uma grana que vai embora só com o advogado. Depois, cartórios. Os cartórios, você tem que fazer toda a alteração de registro dos seus imóveis no cartório no próprio procedimento de inventário. Ou seja, você vai gastar com cartório, despachante, a burocracia ela não acaba. E aí o pior de tudo se não tiver dinheiro, a família não tiver disponível para fazer tudo isso acontecer com o dinheiro, para mim vem o pior ponto, que é o custo patrimonial. Você tem que muitas vezes vender um pedaço do seu patrimônio para poder pagar
a burocracia. Então você perde 2 vezes. Vitor, indo para uma linha, a gente está num estado que, na conjuntura, ali, na grande maioria das pessoas, né, são patrimonialistas e talvez menos líquidas, né, menos patrimônio em liquidez, em aplicação financeira. Para as pessoas que gostam da estratégia de renda passiva. Inclusive, a gente até falou anteriormente aí sobre estratégia de alavancagem também no segmento imobiliário. Tanto para uma pessoa que tenha um imóvel rural e ela faça um arrendamento, para as pessoas que têm vários imóveis alugados. Existe algum benefício tributário para essa receita, para uma pessoa que já fez ali a estruturação da holding e para quem faz recebimentos na pessoa física? Ah, boa pergunta. Isso daí é uma necessidade que a gente vê real, inclusive, das pessoas que estão fazendo projeto de organização e proteção de patrimônio. Sim, existe, sendo direto ao ponto, né? Então, os aluguéis hoje recebidos na pessoa física, eles são tributados pelo maior líquido possível. Normalmente, uma pessoa que recebe aluguéis, ela já tem outra fonte de renda e ela já está pagando ali os 27,5%. Então, na melhor das hipóteses, ela paga um pouquinho menos que 27,5%, porque ela tem as suas deduções, as questões de saúde e tudo mais, mas é um imposto muito alto. Na data de hoje, é possível dentro da holding estruturar um dos CNPJs para apurar, para receber esses aluguéis ou arrendamentos, se for o caso de uma propriedade rural, e tributar por dentro desse sistema. Então a gente sai de uma tributação de 27,5%, que seria a pessoa física, para algo em torno de 11,93%, 12% no máximo. É uma redução bem considerável, né? Dependendo do valor dos aluguéis, então, isso daí anualmente pode até pagar todo o custo que ela teria para implementar o sistema. Ou seja, a própria economia dela já paga. Já paga a estrutura. A estrutura. Uhum. E a partir de qual valor hoje, quando a gente está falando desse cenário de imóveis, aluguéis, começa a valer a pena a pessoa pensar? Ótima pergunta essa. Ou quantos imóveis, qual que é ali vamos dizer assim, entre aspas, né? O indicador que a pessoa tem que acompanhar, né? Qual que é a referência que a pessoa tem que acompanhar para ela, quando chegar em qual número, a partir daqui eu tenho que procurar um especialista nisso. Bom, então vamos separar esse ponto em 2, sobre os aluguéis e sobre a estruturação da holding. Sobre aluguéis, sempre, em todos os casos, nós vamos ter que fazer análise pessoal, né? Analisar como está o imposto de renda de pessoa física dela, quanto que ele está pagando por esses aluguéis, se ele declara ou não, né? Então, essa é uma realidade. Um ponto extremamente importante, né? E assim, sem condenar, que a gente sabe que hoje grande parte das pessoas não declaram renda de aluguel porque o locatário não declara e quem recebe também não declara e a Receita não consegue cruzar isso. Então, essa é uma realidade, sem julgamento se é certo ou se é errado. Mas então tem que analisar isso porque nenhuma solução vai ser tão barato quanto não declarar, né? Exatamente. Então, se você não declara, você não paga impostos. Mas então nós temos que analisar isso. Existe então mais ou menos um cenário, não é regra, vai depender da particularidade, mas existe um cenário que, se você tem renda de aluguel acima ali dos seus 6, 7 mil reais por mês, vale a pena já fazer conta para entender se, de repente, uma estrutura ali de pessoa jurídica não vai ser mais vantajosa. Por que esse valor? Porque, naturalmente, para você abrir uma PJ, você vai ter custos com alvará, certificado digital, contabilidade. Então, isso tem que ser colocado na ponta do lápis. Às vezes, a economia com impostos não compensa por causa que você vai ter outros custos. Então, essa é a conta que a gente faz no tocante a aluguel, né? Mais ou menos, ali a partir dos seus 6, 7 mil reais, já vale a pena fazer conta. E aí, quanto maior é a renda de aluguel, aí a vantagem acaba sendo maior. Esse é um ponto. Agora, em relação a holding, né? A partir de qual patrimônio se deve fazer holding? Eu já fiz holding para patrimônios gigantescos, de mais de 250 milhões em patrimônio, e eu já fiz holdings para pessoas que tinham 500 mil reais só de patrimônio, né? Então, o patrimônio por si só não é o
ponto definitivo para fazer a holding. A gente volta naquela coisa. O ponto definitivo é a motivação. São aquelas 3 perguntas. O que a família precisa? O que gera mais angústia nela? É o medo do inventário? É alguma situação particular? É uma doença na família? É uma proteção em relação ao mercado? Ou não? É a própria economia tributária? Enfim, isso vai ter que ser analisado, mas via de regra, quando o patrimônio ele é pequeno, a economia tributária, se a gente pensar, se for comparar meramente em termos de dinheiro, ela tende a ser bem menor. Quanto maior o patrimônio, maior a economia tributária. Nós costumamos ver valer a pena financeiramente falando, um patrimônio acima de R$1 milhão já é alguma coisa que fica além de todas as outras vantagens, ter também uma vantagem financeira nisso. Esse valor é diversificado, pode ser mercado financeiro, pode ser imóveis ou não, tem que ser em algum lugar específico. Não, com certeza, o patrimônio como um todo, né? Então, se ele tem um patrimônio de R$1 milhão, R$2 milhões exclusivamente em aplicações, né? Na falta dessa pessoa, essas aplicações elas seriam todas levadas para o inventário do mesmo jeito, a não ser que seja previdência, essas coisas que vocês entendem melhor que eu, né? Mas via de regra isso estaria sujeito ao inventário também. Então pode ser apenas dinheiro, eu já fiz projetos assim, ou podem ser apenas imóveis, ou pode ser uma mistura dos dois, funciona muito bem. E nessa jornada de fazer essa construção, quais são os pontos de atenção que as pessoas têm que acompanhar para ela não ter algum erro? Quais são ali os pontos críticos que deve ter essa jornada, né, para que seja feito da melhor maneira possível? Pronto, eu diria que não se pode entrar num projeto de holding, você não pode contratar um serviço sem ter clareza do que vai ser feito. Primeiro, sem ter feito um projeto antes. Então, eu estou vivendo um momento da minha vida particular, que é a construção da minha casa. A gente já conversou nos bastidores disso. Legal, parabéns, cara. E a gente, obrigado. Eu assemelho muito a isso. Não tem como eu fazer a construção se eu não fizer o projeto. Como que eu vou começar a construir, né? Então, eu gosto de dar esse exemplo. Mas a holding é a mesma coisa. Então, primeiro você tem que entender o que você precisa, como ela vai acontecer, né? Quanto ela vai te custar. Qual vai ser o modelo de holding? Vai ser um modelo clássico de uma única empresa? Nós vamos ter ramificações, vamos ter empresa de participação para quem tem negócio, vamos ter empresa para investimento, vamos ter empresa para aluguel. Então, a holding ela é a solução como um todo. Pode ter um único CNPJ ou pode ter vários CNPJs. Acho que essa clareza é o ponto principal. E o segundo ponto que eu colocaria aqui, que vale a pena a gente colocar, é que tem que ser um profissional habilitado, né? Os detalhes de execução não cabe ao cliente, né, dominar. É natural, a parte técnica é o prestador de serviço que faz. Mas como é uma forma possível, uma forma de conferir se esse profissional ele é bom, né? Eu diria que hoje, para que alguém tenha segurança em fazer a sua holding, é recomendável contratar algum profissional que seja membro do time Holding Brasil. Essa é a maior comunidade de profissionais hoje no Brasil que trabalham com holding. Então, quem está lá dentro segue uma metodologia conferida, verdadeira, legal, uma metodologia que traz segurança para as pessoas. Validada. Né? Imagina que você vai fazer uma cirurgia no coração, né? Você vai buscar um cardiologista que ele seja membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Né? Com você certeza. Não vai pegar alguém que não seja especialista. A lógica aqui é a mesma. Essa é a recomendação que eu deixaria. Você falou do especialista. Existe uma certificação específica no sentido de, pô, não, tem que ser o advogado, tem que ser o contador. Qual que é o perfil dessa pessoa que vai executar esse projeto? Muito bem. Dentro do time Holding Brasil, nós temos vários tipos de profissionais. Tem contadores que fazem holding, tem planejadores financeiros, tem administradores, tem advogados. Então, assim, não tem uma regra. Essa não é uma profissão, não é uma atribuição exclusiva de uma profissão. Naturalmente,
o que nós mais vemos no mercado são advogados trabalhando com planejamento patrimonial, né, a estruturação de holdings. Por quê? Porque esse é um serviço que ele envolve legislação, envolve técnica de redação de contratos, minutas, envolve a expertise, né? Esse é um tema importante, inclusive, né, Vitor? Porque muitas vezes algumas pessoas que não têm conhecimento acham que isso puramente serve para sucessão e ponto, né? Então, assim, e que ele eventualmente até está saindo no negócio que ele levou uma vida para construir, principalmente a geração mais velha, vamos falar assim, né? E eu acho que seria um ponto interessante, já que você, até aproveitando esse gancho, né, de curto que você falou, qual a importância do próprio contrato social, né, das regras do jogo, vamos falar assim, esse cara ainda continua tomando decisões, né? Então acho que é legal você dar essa clareza, esse direcionamento, né, para aquele investidor que fez essa acumulação aí durante uma vida, ou que eventualmente deu sequência a um projeto familiar, uma atividade familiar, né? Mas que esse cara ainda continua sendo o decisor ditando as regras do jogo. Então acho que essa personalização que você comentou ali no início, acho que deixar isso claro para o investidor que não tem tanta clareza de como é que funciona esse procedimento. Perfeita observação, porque esse é um receio normalmente das pessoas que fazem. Mas como que eu vou montar isso e eu não vou mais ser dono, não Às vou vezes mais até ter uma controle? resistência, né, para falar sobre o assunto. Exatamente. E aí, para comentar sobre isso, eu faço uma comparação de onde que surgiu, né, todo esse trabalho de holding. Então, essa dor, ela é uma dor antiga de empresas que são empresas centenárias. Veja, às vezes a família começa a ter essa dor agora porque é a primeira geração que construiu alguma coisa. Muitos dos nossos clientes eles começaram a construir e ganhar dinheiro nessa geração, mas as grandes empresas já vivem isso há muitas gerações. Empresas de 300 anos já sentiram essa dor lá atrás, quando tinham que transmitir o controle da companhia e sem perder, né? Tinha que transmitir para as próximas gerações sem perder o controle, melhor dizendo. Então, ou seja, da onde que surgiu isso? Dessas grandes empresas, né? Hoje no Brasil nós temos a lei das sociedades anônimas, que trata basicamente de tudo isso que a gente está falando. Então, o que a gente faz? Essa é uma realidade empresarial, né? Então, as sociedades anônimas são as multinacionais, as SAs, né? Essas empresas, elas têm que estruturar o controle ali da companhia, como que vai ser, quem que vai gerir, na falta do presidente, do criador, né? Então, basicamente o que nós fazemos é pegar toda essa legislação que já existe no Brasil desde 76, veja, estou falando de quanto tempo, né? E trazer isso para uma realidade mais simples, uma realidade de uma família, ou uma realidade de uma empresa, de um cara que ele sozinho, do empresário, ou ele mais um sócio dentro de uma empresa limitada. A gente consegue trazer aquela realidade lá e aplicar todas essas regras. Quando você fala de controle, isso é bem mais comum no cenário empresarial, né? Então, existe sim no contrato social, e existe inclusive um documento que é o acordo de sócios, né? O acordo de sócios vai prever ali todas as regras que aquela sociedade quer que aconteça na falta daqueles sócios, como que as coisas vão acontecer, quem vai ter o controle, quem vai administrar isso, aquilo. Então, quando a gente fala de holding empresarial, isso fica muito mais claro. E a gente consegue aplicar a mesma regra nas holdings familiares. Legal. Acho que esse é um ponto importante que muitas vezes tem, igual eu comentei, né, resistência para falar a respeito. Mas até aproveitando o gancho do João, Vitor, ele colocou ali como se fosse um ticket mínimo, né? Uma referência para o investidor começar a pensar nisso. Para aquele investidor que já acumulou, inclusive ele já está mais diversificado, né? A gente fala muito sobre diversificação, sobre ciclos que existem no Brasil. Uma hora está muito bom para renda fixa, ativo de baixo risco. Uma hora tem um boom de renda variável, onde todo mundo quer entrar, né? E não se posicionou, enfim. Tem um momento que o mercado imobiliário está muito forte, né? No cenário de queda de juros que a gente viveu ali no pré-Covid, principalmente, pós os imóveis explodiram, né? Enfim. Para esse cara que já está diversificado, que já tem um pouquinho da cesta, dentro da cesta dele ali um pouquinho de imóveis, um pouquinho de alocação internacional, para o cara que está capitalizado, como a gente falou sobre risco de longo prazo, você tem a curto prazo agora instabilidade política, no que a gente tem eleição, o mercado costuma ficar muito volátil nesse período, né? Então muita gente acaba buscando por proteção em moeda forte, e muitos investidores inclusive já têm uma offshore estruturada.
Acho que esse é um ponto importante. E a gente até coloca um ticket, não existe um ticket mínimo, né, para a estruturação de offshore, Sim. mas uma referência diante dos custos, dos rendimentos que são possíveis, a gente coloca um norte ali próximo a $250 mil, aproximadamente isso, né? E Sim. também não é algo engessado, é caso a caso, né? Depende de fluxo de caixa, enfim, da realidade. Mas a pergunta é a seguinte, é possível, para quem já tem a holding, já tem offshore, é possível centralizar isso? Vamos falar assim, de repente a holding abaixo do offshore ou vice-versa, offshore abaixo da holding. Existe algum benefício, alguma barreira de proteção a mais em termos de proteção patrimonial para o investidor? Ah, ótimo, com certeza, né? Eu acho que a gente tem que olhar, e aí eu volto sempre naquilo que a gente falou lá no começo, para a realidade da família. Qual que é o perfil daquela família, né? O que que ela precisa? Eles têm alguma coisa lá fora que motive? Às vezes aquela família tem um filho que está estudando fora, sabe? Ou eles têm um imóvel fora, e aí a holding já está pronta aqui dentro. Poxa, ou às vezes ele já tem até investimentos lá fora, né? Começou em paralelo, parte daqueles investimentos do interessado, tá, parte no Brasil e tem parte que já está internacionalizado. Poxa, vamos usar aquele domicílio no exterior para levar a sua holding no Brasil para fora. Você já tem uma estrutura, já tem investimentos. Por que não? Você cria como se fosse uma camada a mais de proteção na sua holding que está nacionalizada. Então você consegue levar isso para fora. Eu vejo que essas são coisas que não são excludentes. Não é porque alguém tem uma offshore ou porque alguém tem contas em um domicílio fiscal mais vantajoso, né? Ou tem aplicações no exterior, que isso exclui o trabalho de holding, né? Às vezes vamos fazer uma holding, de repente, como esse cara já tem coisa fora, ele pode fazer a holding dele fora, né? Então a sua holding ela vai ser moldada para ter o pezinho lá fora. Ou assim, ele já fez a holding dele, significa que ele não pode internacionalizar? Claro que não, ele pode. Então ele pega essa holding e leva as cotas dessa holding brasileira para fora, sendo que você vai ter a sócia, a dona dessa holding lá fora também. Então eu vejo que são trabalhos que caminham juntos e o que vai dizer assim se é possível ou não, sempre vai ser a particularidade da família, né? O que eles têm, quais tipos de ativos, né? Disponibilidade financeira, motivações pessoais e por aí vai. Mais algum ponto, João, para a gente pode seguir. Caminhar até para o fechamento e até fazer uma pergunta sobre a parte empresarial, né? Uhum. Para quem tem... de repente o cara tem ali vários CNPJs, vários segmentos, até como diversificação de negócios também. Quais são os benefícios para esse cara, né, de estruturar uma holding para um cara que está em expansão, em crescimento? Outro dia eu fiz uma reunião com um investidor que ele abriu uma empresa principal, o foco principal dele é esse. A empresa saiu de, 8 funcionários, bateu 40. Né, para o segmento especificamente é significativo. Sim. Ele começou a pulverizar e abrir outros negócios, né, que não são faturamentos expressivos como é o principal dele, mas que é para esse conceito de diversificação para ele pulverizando o risco. Para esse cara, qual a importância de uma holding para ele crescer de uma maneira estruturada nesse case especificamente? Legal. Para o segmento do empresário, a gente tem que analisar os impactos nos próprios negócios, né? Então, veja, como eu falei, não tem regra de como vai ser a holding de cada um. Às vezes a gente encontra empresários conversando, mas eu fiz assim, mas eu fiz assim. É porque o caso dele demandou que fosse daquele jeito. Então, é possível você ter uma controladora? É possível, você vai ter uma controladora em que ela vai ser dona dos vários negócios que você tem. Para quê? Para você não ficar diretamente ligado ao seu CPF nesses negócios. Às vezes um problema que acontece dentro de uma empresa, problema clássico da própria operação econômica daquela empresa, ela não vai fazer com que seu CPF fique travado, né? Então você cria uma camada de proteção, ao invés de você ter o CPF diretamente ligado ali e acabar trazendo problemas para os outras empresas, você tem um CNPJ, que é a sua controladora. Agora, nem sempre vai ser interessante você ter uma controladora, porque se um dos seus negócios está enquadrado em um regime tributário específico,
como o Simples Nacional, por exemplo, aquele meu negócio lá faz sentido estar no Simples, é mais vantajoso. A partir do momento que eu coloco uma empresa em cima, uma controladora, isso é uma hipótese de exclusão do Simples. Então, a Lei Complementar 123, que é a lei do Simples, diz: não se pode optar pelo Simples Nacional quando um dos sócios for CNPJ, né? Então, essa análise tem que ser feita. Opa, peraí, eu vou construir uma estrutura que essa empresa do Simples não vai participar, porque senão eu desenquadro ela e eu vou trazer prejuízo em termos tributários. Não significa que você não pode cuidar dessa empresa também. Ao invés de fazer o trabalho que você faria na controladora, você reestrutura societariamente essa empresa, cria regras, ajusta o contrato social dessa empresa do Simples, cria um acordo de sócios, né, dentro dessa empresa, coloca as regras de governança. Não é porque você não tem uma empresa em cima que você não pode fazer, né? Então, eu teria esse cuidado, entender o impacto ali primeiro, né, que teria em cada um dos negócios para estruturar o trabalho. Uma coisa que a gente falou muito nessa conversa, Vitor, é sobre os custos de não ter. É imposto, é burocracia, despachantes e tudo mais. E para quem tem, o que muda essa parte de custo? Onde que a pessoa vai encontrar? Óbvio, a gente já entendeu que existem ali os motivos, né? Mas quando a gente tenta tangibilizar isso financeiramente, onde que a gente vai encontrar a economia para quem está se estruturando? É numa eventual doação ou é numa carga tributária que paga menos? Como que funciona isso? Bom, se a gente for falar especificamente de economia, né, então vamos falar de grana mesmo, monetariamente ali, como que tem essa vantagem. Eu costumo dizer que esse é o impacto, né, é um resultado que existe pela criação de todo o sistema. E esse resultado, normalmente, ele é muito positivo. Veja, dentro de uma holding, nós conseguimos controlar, ou pelo menos usar de forma mais inteligente, as possibilidades de tributação. Veja, a legislação nos permite fazer isso, é permitido, inclusive é incentivado. O contribuinte, ele pode buscar maneiras mais vantajosas de se tributar. Isso é pacífico, desde que tenha propósito negocial, desde que você faça uma coisa, desde que seja lícito, tá tudo bem. Então, se eu tenho um inventário que vai me custar, sei lá, R$1 milhão para minha família, e eu consigo estruturar uma holding que vai me custar 100, sabe? Desde que eu faça isso dentro da legislação, isso é totalmente permitido. O que nós vemos na prática é justamente isso. O inventário, você não tem alternativa. O seu patrimônio é aquele e você vai pagar o imposto de herança sobre o valor verdadeiro daquele patrimônio. Dentro da holding, nós conseguimos usar, por exemplo, o valor histórico do patrimônio. Qual que é a grande diferença? É o valor que está declarado lá no imposto de renda. Então, isso é muito comum, né? Nós vemos famílias que têm no seu imposto de renda um imóvel que foi comprado há 20 anos atrás e ele está declarado por R$200 mil. Por quê? Porque na época ele foi comprado por esse valor. Hoje o valor de mercado dele passa de R$1 milhão. Porque naturalmente houve a valorização. Só que não se faz atualização de valores no imposto de renda, pela própria recomendação. Pelo valor de aquisição, né? Você mantém o valor histórico. Então, dentro de uma holding, em alguns estados hoje do Brasil, você consegue usar, por exemplo, o valor histórico. Então, você paga imposto sobre o valor histórico do patrimônio e não sobre o valor de mercado. Só aí você começa a economizar uma série de coisas. Você consegue, por exemplo, não fugir do custos judiciais, né? Então você não tem que pagar tribunal de justiça. Você consegue fazer o pagamento das custas de cartório de maneira programada. Eu costumo dizer que a holding é um serviço que cabe no bolso da família, porque você consegue determinar qual é o momento que você vai gastando aquilo. Então, é muito comum nós vermos, eu faço projetos em que a gente vê, o inventário para alguém custaria R$500 mil, todos os custos. E às vezes a holding, ela entrega a solução que vai custar R$50, R$60 mil. É dinheiro? É dinheiro, né? Mas é realmente uma grande economia. E o mais legal, ainda que custe 100,
ainda que custe um pouco mais, tem a possibilidade de pagar isso parcelado dentro da disponibilidade da família, enquanto o inventário você tem que pagar de uma vez. Cria-se um fluxo de caixa saudável, né? Realmente se torna financeiramente vantajoso, porque você consegue alongar, né? Sim, esse processo. por isso que fala que é planejamento, né? Uhum. Então, às vezes, eu já tive casos que custaria a mesma coisa um inventário na data de hoje, né? Custaria a mesma coisa, só que a família consegue fazer isso de maneira programada, né? Aos poucos, conforme cabe no bolso dela. E enquanto no inventário tem que ser de uma vez. E é aí que as famílias têm que vender imóvel, tem que pegar o seguro de vida que a pessoa que faleceu deixou. Usa todo o seguro de vida para pagar a burocracia, perde o sentido, né? Vocês trabalham muito com isso, Sim, né? sim. Para mim, o seguro de vida é uma coisa que vai deixar amparo para ela usar aquele valor. E então, às vezes no inventário você usa tudo o seguro para pagar a burocracia. Muitas vezes, quando está nesse processo de fazer ali a doação das cotas, por exemplo, né, é uma alternativa que se encaixa pensando nesse gerenciamento de risco. Algo aconteceu, é uma ferramenta também que pode ser usada para fazer a aquisição dessas cotas, né? Então, eventualmente, se tiver uma falta ali no meio do caminho, é uma ferramenta que se ajusta muito nesse sentido. Até porque, então o Vitor, aproveitando a presença dele, as cotas também entram no inventário. Né? Então, a depender do momento em que a família está fazendo esse processo de sucessão, pode ser uma ferramenta que se encaixa, né, dentro do planejamento. E aí que você falou um negócio interessante, o que a gente tem a figura da fake holding hoje no mercado, e normalmente isso daí acontece por imaturidade ou desconhecimento mesmo. Ninguém monta uma holding errada porque quer, né? Mas o que nós vemos no mercado é famílias ou empresários que montam uma empresa, coloca todo o patrimônio lá dentro e acha que está resolvido. Né? Não está resolvido, porque a partir do momento que essa pessoa vier a falecer, o que vai mudar é que ao invés do imóvel ir para inventário, todas as cotas vão para inventário. Então, se você não dá o próximo passo, né, que é doar, passar adiante essas cotas, você tem uma fake holding, você tem você acha que tem a impressão que tem alguma coisa. Você só tem uma empresa, você só tem um CNPJ. Um CNPJ patrimonial, dono do patrimônio. O ideal é necessário fazer essa sucessão. Sucessão não, melhor dizendo, a doação das cotas. Até porque hoje a legislação no Brasil nos confere o poder de quem doa alguma coisa, doa nas condições que quer doar. E aí você consegue colocar todo aquilo que você falou, cláusula de usufruto, que permite que ele tenha o controle de tudo, mesmo doando, ele continua mandando, cláusula de impenhorabilidade, que vai proteger aquele patrimônio, incomunicabilidade, que vai fazer com que nada da hold se comunique com genro, nora, cunhado, barará, aquelas coisas, sabe? Você consegue manter dentro do sistema da família. Então é com o ato de doação que a gente grava todas as cláusulas de proteção. Nesse processo, só para ficar um pouquinho mais claro para quem está ouvindo, então quando eu dou com todas essas cláusulas, só reforçando ali o que o Alexandre tinha perguntado anteriormente, o cabeça branca, quem construiu o patrimônio, ainda é dono do patrimônio, só para ficar mais claro, né? Sem dúvida, isso é muito importante deixar claro. O fato de você montar a sua holding e em algum momento você doar essas cotas não vai nunca tirar o poder de decisão, né? O poder de controle. Isso daí sempre fica com o patriarca, com a matriarca, com os titulares, aqueles que decidiram fazer o projeto. Não faz sentido nenhum montar um projeto de holding que vai tirar, né, da pessoa que construiu tudo o poder de decisão. Então, nós construímos um sistema que mantém esse controle. O controle é uma das figuras principais do sistema enquanto ele estiver vivo. E aí digo mais, é possível que esse controle aconteça até após o falecimento. Então, você consegue criar regras para que a vontade do patriarca, da matriarca, seja feita até na ausência dele. Então, você constrói um cenário em que isso vai ficar para tais pessoas, a renda disso aqui vai ser direcionada para tal situação, e nós conseguimos criar formas para que isso realmente aconteça e que tenha alguém para cuidar, né? Não vai ficar no papel, isso de verdade, isso tem como controlar depois. E aí isso acaba diminuindo todos os riscos, igual você falou, do caso de um dependente,
ou de uma pessoa que ainda não chegou na idade ali para assumir o patrimônio, tenha algum risco patrimonial ali de não receber esse valor, né? Sem dúvida. Eu vou te dar um exemplo bem prático aqui, de algo que mostra o controle dos pais, até mesmo na ausência deles. Então, imagina que uma família que tem 3 filhos e os pais compraram 3 apartamentos, um para cada um deles. Ele consegue direcionar quem vai usar cada um dos imóveis. E ele consegue, inclusive, deixar gravado nas cláusulas de doação que esses imóveis só poderão ser vendidos se os 3 irmãos tiverem de acordo. Então isso vai estar gravado ali na empresa. Cartório nenhum vai permitir que seja vendido se não tiver a assinatura dos 3. Né? Então isso é uma forma de garantir que os filhos não saiam vendendo todo o patrimônio a partir do momento que os pais venham a falecer. E aí uma segunda forma de garantir que isso aconteça, nós conseguimos tirar do judiciário a discussão. Então, Vitor, mas o papel aceita tudo, né? As pessoas falam assim, e se na prática não funcionar desse jeito e eles quiserem discutir as regras da holding? Né? Nós conseguimos criar bloqueios. Isso é uma sacada muito legal aqui, seja para quem está assistindo ou para profissional que está assistindo, nós conseguimos evitar que eles levem para o judiciário. Então, dentro da holding... Interessante, essa eu não sabia. Veja, os filhos discordaram, eles gerou briga, eles não concordam com aquela definição lá, a gente consegue criar cláusula de discussões em foro arbitral. O que é isso? Tem câmaras arbitrais, que você é um árbitro, né, nomeado, o problema vai ser resolvido na câmara arbitral, não vai ser levado para o judiciário, não vai ser aberto nenhum processo judicial se está dizendo que os problemas serão resolvidos na câmara arbitral. E aí você consegue colocar até caução, veja. Então, qualquer pessoa que venha a discutir sobre isso, além de ter que levar para uma câmara arbitral, vai ter que caucionar em R$1 milhão. Entendeu? Isso daí é um baita de um bloqueio. Quem que vai ter R$1 milhão disponível ali para dar em caução? Evita picuinha, né? Então, assim, se alguém quiser discutir, você vai ter que ter muito recurso ali. E vai ter que estar com muita vontade. Então, são formas de garantir o controle, né, dos pais. Pô, que maravilha, hein? Mais alguma pergunta, Nesse Xandão? caso, Vitor, infelizmente, eventualmente pode acontecer da geração ali mais jovem e antes dos pais, né? Então, nesse caso, o que protegeria a família e o patrimônio se eventualmente acontecer algo nesse sentido? Perfeito. Esse é um cenário de tragédia, né? Mas acontece e tem que ser previsto. E isso, inclusive, deve ser previsto. Existe hoje as cláusula de reversão, né? Que reza justamente sobre essa situação. Então, os pais criaram a holding, um dos filhos partiu primeiro num acidente. Se fosse em um cenário normal, naturalmente o patrimônio desse filho iria para o herdeiro, iria até para o marido, mesmo no regime de separação total. O regime de separação total hoje, ela protege contra o divórcio, né? Mas não protege contra o falecimento. Então, se vier a falecer, ainda que seja separação total, o sobrevivente tem acesso. Na holding, não. Então, você consegue gravar cláusulas de reversão para que, no falecimento de um desses filhos, tudo que foi doado da holding para ele volte para a holding, volte para a sociedade. E aí os pais decidem o que eles vão fazer com aquela parte que era dele. Se vai dar para os outros irmãos que continuaram vivos, se já tiver um netinho, se vai mandar direto para o netinho. Então essa é uma figura de controle também que traz muito conforto, né, para a família, saber que, eu consigo garantir que isso fique dentro do meu seio familiar, ali, do âmbito familiar. Quando você falou de neto, Vitor, faz sentido e é possível você colocar já menores de idade dentro da holding? Faz sentido? Você já fez algum planejamento dessa forma? Faz muito sentido. Inclusive, a maioria dos nossos planejamentos sempre tem algum menor envolvido ali.
E é possível porque naquele documento ali, quem vai representar aquele menor vai ser os pais. Então, o que vai mudar é que na hora de assinar os documentos, os pais que vão assinar por ele. Mas o efeito legal, né, a entrega do patrimônio já é direto para o menor. Eu, particularmente, fiz a minha própria holding. Eu tenho um lema que na casa de ferreiro o espeto tem que ser de aço inox, né? Não pode ser de madeira, né? Tem que ser reforçado. Então quando eu fiz a minha holding, eu doei as cotas dela pro meu filho. Meu filho tem 3 anos hoje. Então, na ocasião, eu e minha esposa, nós assinamos por ele, representando ele. Funciona tudo bem. Mas ele já é titular das cotas, né, de tudo, só que eu controlo tudo na ausência dele. Então, esse caso é a mesma coisa. Sempre envolve, normalmente, um menor de idade. É possível até, imagina, o vovô aqui, o patriarca, quem está contratando a holding, ele direcionar para o neto. Ele fala bem assim, eu quero mesmo Querer pular uma geração, ele pode. Naturalmente, o filho dele, o pai do neto, vai ser envolvido, ele vai assinar ali. Mas eu tenho clientes assim, falam, não, meu filho já é adulto, ele não precisa de mais nada não, eu quero que o meu netinho aqui fique contemplado. Então, no sistema de holding, você consegue direcionar pro netinho já. Isso é legal. Pô, que legal. Mais alguma pergunta, Xandão? Acho que é isso, João. Acho que deu pra gente clarear um pouquinho aqui, tirar desde uma dúvida mais básica para quem nunca se envolveu com o tema, né? Até o pessoal ali que já começou a se estruturar, a se organizar, né? Acho que deu pra gente clarear um pouquinho. E quem tiver mais dúvidas, né, acho que fica até o espaço aí, Vitor, para você divulgar um pouco, né, de como é que funciona o trabalho, como é que o pessoal pode te procurar, né, rede social, LinkedIn, enfim. Ah, legal, obrigado pela oportunidade, ó, prazer muito grande estar aqui. A gente que agradece. Obrigado por ter contribuído aí para a audiência de vocês. E para você que está acompanhando a gente aqui, que quer saber um pouco mais, você pode acompanhar nas nossas redes sociais. Eu tenho conteúdo diário no Instagram, o Instagram é @negrãoefares, o nome do escritório, nosso site é o mesmo nome, então você vai ver muito conteúdo falando sobre tudo isso que a gente está conversando aqui. Fica à vontade, tem o canal do YouTube também, Negrão e Fares, que a gente consegue aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. Obrigado pela oportunidade aqui e eu espero ter colaborado aí com a audiência de vocês. Maravilha. Para você que é cliente, tutors do nosso ecossistema, você também pode ter acesso ao Vitor, né? Basta você procurar ali o seu assessor, seu consultor, o Xandão, eu ou os outros, para ter essa conversa, nós vamos conseguir te direcionar da melhor Xandão forma. aí, João. Xandão, ultimamente tá em alta, né? Eles sabem quem é o Xandão que a gente tá falando. Mas e aí, Xandão, como é que viu o podcast? Não sou cliente da Tutors, quero você como meu assessor. Como que o pessoal te encontra? Acho que é só, mais uma vez, obrigado aí, Vitor, pela presença, Obrigado. pela disponibilidade. Acho que é legal, né, João, enfatizar, cara, nosso modelo de negócio. Nós fazemos reuniões, a gente faz um check-up financeiro inicial, então a gente consegue entender muitas vezes ali a realidade desse investidor, né? Então, muitas vezes é direcionado para procurar um especialista no segmento, assim como o Vitor, né? E eu acho que foi legal a gente ter falado sobre esse tema e clareado um pouquinho. Sobre as redes sociais, cara, não sou tão ativo como o Vitor ali, então a gente está aprendendo um pouquinho com ele também. Mas Alexandre Infantino, no Instagram, LinkedIn, Alexandre Souza. Então a gente pode agregar valor aí, olhando sempre esse patrimônio como um todo, né? A gente está na linha de frente aí das ferramentas que existem dentro do mercado financeiro. E quando é o momento, quando faz sentido ali o planejamento, principalmente da parte imobiliária, uma organização empresarial, a gente faz direcionamento profissional adequado. É isso aí. E para me achar também nas redes sociais, joaovictor.tutors. Nos vemos nos próximos episódios. Assistam o episódio anterior que nós falamos sobre alocação. É importante entender o cenário do próximo semestre e como tirar receita, como lucrar nesse cenário onde o Trump e as movimentações globais estão dando oportunidades de entrada. Nos vemos no próximo episódio.